Amém. Louvado seja Deus, queridos, a graça e a paz. Amém. O Senhor seja glorificado na sua vida nessa noite. Que seja um tempo de crescimento para todos nós. Que possamos agradecer a Deus por esse tempo. Louvado seja Deus. Nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens que são pregadas nos cultos de terça-feira, culto de ensino, e a importância que há da igreja estar presente nesse culto de terça-feira. O ideal seria que nós tivéssemos 100% dos membros dessa igreja aqui, né? A gente sabe que tem algumas pessoas que têm trabalho, estudam, mas é nosso desejo, porque nós consideramos todos os cultos da igreja importantes. Mas esse culto de terça-feira é um culto muito voltado para a questão doutrinária da igreja, questão teológica, doutrinária da igreja. Então, é importante que o máximo de irmãos possam estar presentes. Estamos iniciando uma nova série e hoje, como sendo a primeira mensagem, nós estaremos pregando, falando sobre as bem-aventuranças, esse mês de julho e agosto. Essa é a primeira mensagem dessa série, abrindo aqui esse tempo de aprendizado, num texto bastante conhecido de todos nós, ou pelo menos da grande maioria, e um texto que já foi escrito muitas coisas sobre esse texto. E a gente pode perceber, quando se tem um texto como esse, a dificuldade que a gente tem de ainda tentar aprender mais alguma coisa. Então, as bibliotecas, as livrarias estão lotadas de livro falando desse tema, as bem-aventuranças. Então, quando a gente se debruça num texto como esse, nós temos um grande desafio para poder extrair daqui, pela graça, pela misericórdia do Senhor, mais alguma coisa, mas afinal de contas, o que vai ser dito não tem nada novo. A verdade é que a palavra do Senhor, ela tem poder para transformar as nossas vidas, mesmo diante daquilo que a gente acha que já ouviu tudo. Então, a percepção e o desejo de cada um de nós é que o Espírito possa nos conduzir a essa compreensão de aplicação da palavra de Deus nas nossas vidas e que não fique apenas na superficialidade, naquilo que é superficial, mas que possa aprofundar no nosso coração e causar em nós mudança. Sem perca de tempo, quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 5. Nós temos muita coisa para falar hoje e o tempo talvez seja agora realmente o nosso maior desafio. A partir do versículo de número 1, quero convidá-los a ler esse texto comigo, que fala do Sermão do Monte e as bem-aventuranças. Todos encontraram Mateus capítulo de número 5. A palavra de Deus diz assim para todos nós: quando vi as multidões, Jesus subiu ao monte, e havendo sentado, seus discípulos se aproximaram. Ele começou a ensinar-lhe dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados ímpios, os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande,
porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra do Senhor Jesus, num tempo de ensinamento para os discípulos, depois de subir ao monte, numa reunião, para fazer uma aplicação de mudança para a vida daqueles homens. E nós partimos da premissa de compreender que Jesus estava ensinando acerca do reino. Coloca essa palavra aí na sua cabeça, o reino de Deus. Porque era sobre isso que Jesus estava tratando nas bem-aventuranças. Nós podemos entender que tudo nessa compreensão é saber que aquilo que Jesus estava falando era desafiador para a compreensão daqueles homens, porque ia de encontro a algumas questões culturais da época. E o desafio era exatamente esse, compreender que o reino de Deus estava ali diante deles. E esse reino era regido por um rei poderoso, que ia na contramão de tudo aquilo que eles haviam aprendido com a cultura deles. Então esse era o grande desafio para que pudesse ser aplicada essa palavra para os discípulos. O reino de Deus. C.H. Dodd é um pesquisador do Novo Testamento. Ele diz, foi um especialista em Novo Testamento. Ele diz que o Sermão do Monte é a ética absoluta do reino de Deus. Então, a compreensão do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, ela precisa estar na igreja como sendo a implantação do reino de Deus aqui nessa terra. Porque se eu não fizer essa leitura, se eu não mergulhar nessa compreensão de que o reino de Deus não tem nada a ver com o reino do mundo, é um reino poderoso e eterno, e que essa compreensão precisa fazer parte da minha vida. Daí eu vou ter uma visão clara do que Jesus estava tratando acerca das bem-aventuranças. O esboço de Mateus, até chegar ao texto que nós lemos, no capítulo de número 5, no capítulo de número 1, do verso 1 ao 17, fala da linhagem humana do rei, desse rei Jesus. Do capítulo 1, verso 18 ao 25, vai falar da linhagem divina do rei. No capítulo 2, do verso 1 ao 23, vai falar as diferentes reações do rei. O arauto do rei nós vamos encontrar no capítulo 3, do verso 1 ao 12. O batismo do rei nós vamos encontrar no capítulo 3, verso 13 ao 17. A tentação desse rei nós vamos encontrar no capítulo de número 4, verso 1 ao 11. O rei inicia o seu ministério no capítulo de número 4, verso 12 ao 25. E é exatamente no capítulo de número 5, do verso 1 ao verso 12 que nós lemos, que nós vamos encontrar as credenciais dos súditos desse rei. A ideia é de reino, irmãos. Mateus capítulo de número 4, verso 17 diz, daí em diante Jesus começou a pregar dizendo, arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. A mensagem era do rei, acerca desse reino. Capítulo 4, verso de número 23 de Mateus. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Só que os judeus queriam um outro rei. Um rei que viesse com uma outra roupagem, com uma outra postura. Essa era a proposta dos judeus para esse rei. Mas Jesus vem na contramão disso tudo e traz uma resposta. João capítulo de número 18, verso 36, Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo,
os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Compreendendo esse pano de fundo para entendermos que as bem-aventuranças são exatamente características que precisam existir na vida dos súditos desse rei. E bem-aventuranças, a palavra no grego é makarios, que significa felizes ou muito felizes. Significa felizíssimo. Uma felicidade que o mundo não explica, uma felicidade que o dinheiro não compra, que os bens não fazem negociações. É uma felicidade profunda e eterna que só pode ser causada, o único motivo, a única origem é Deus. Então, bem-aventurado são aqueles que fazem parte desse reino e que tem como rei o Senhor Jesus de Nazaré. Bem-aventurado é fundamentalmente um elemento do caráter de Deus. Então, ser feliz na essência mais profunda e verdadeira não está no ser humano, nas pessoas, nos bens, na expectativa que eu crio no meu cônjuge, no meu filho, no meu trabalho. Não! Essa bem-aventurança, o bem-aventurado, o feliz, é quem tem a certeza que é salvo em Jesus e pode caminhar aqui nessa terra olhando para o futuro, na certeza que o seu nome vai ser chamado no céu. As bem-aventuranças parece paradoxal nessa questão, porque a proposta do Evangelho é contra tudo aquilo que é oferecido pelo mundo. É importante também lembrar, irmãos, que a bem-aventurança são certezas e não probabilidades. Eu tenho a certeza que Deus está na minha vida. Eu tenho a certeza que Jesus mora no meu coração e que eu fui salvo por Ele. Portanto, eu sou um bem-aventurado. E essa certeza, ela não é uma probabilidade. Aconteceu, Jesus morreu na cruz e nós fomos salvos por Ele. No decorrer dessa nossa conversa hoje à noite, na aplicação do texto que eu li, que é onde eu quero me deter, mas eu preciso que você entenda que agora nós entendemos acerca do reino e da sua bem-aventurança e do que isso significa para nós. Amém ou não? Sabendo disso, nós partimos agora para um olhar voltado para a eternidade, na compreensão de ser bem-aventurado e que essa bem-aventurança causa impactos na nossa vida, em todos os aspectos da nossa existência, em todas as camadas da nossa alma. Estão lá impregnadas a certeza de que nós servimos a um Deus que é poderoso e eterno para nossas vidas. As 4 primeiras bem-aventuranças que eu citei no texto que eu li, ela vai lidar, irmãos, inteiramente com princípios eternos, mas internos também. As primeiras 4 bem-aventuranças, ela trata de questões de dentro da alma e do ser. São 8 que eu destaquei aqui. As outras 4 vão falar de questões que são alcançadas a partir da prática das primeiras 4 na minha vida. Então, tudo que causou mudança dentro de mim precisa externar para tudo que está em minha volta. A certeza de que a conversão certa e verdadeira e autêntica e genuína está na minha vida, reflete diretamente nas coisas e nas pessoas que estão em minha volta. Então, o impacto interno das bem-aventuranças, nas 4 primeiras, é a convicção de quem eu sou em Cristo e de que eu sou uma nova criatura. Portanto, uma vez que isso acontece na minha vida, essa certeza, essa clareza,
Tudo em minha volta é alcançado por isso. Nas 4 últimas nós vamos ver isso. Então a primeira bem-aventurança do texto que nós lemos é os pobres de espírito, ou em espírito. Versículo de número 3 do capítulo 5. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O pobre em espírito, irmão, são aqueles que reconhecem sua miséria. Miséria essa de condição espiritual na sua vida, na sua caminhada, e ao reconhecer isso, entende a sua dependência total e absoluta de Deus. Então, é uma avaliação de olhar para dentro de si e perceber de que nós sem Deus não somos absolutamente nada. O pobre em espírito é essa compreensão. Por isso que ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito. Porque o pobre em espírito nunca vai se saciar de Deus. Sempre está querendo mais, sempre está querendo buscar mais, sempre está querendo mais estar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque essa pobreza de compreensão de que sem Deus ele não é nada, aproxima ele de Deus, causado por uma dependência total. Quando as pessoas acham que já sabem de tudo, quando as pessoas acham que a sua vida já é completa pelos bens materiais, quando as pessoas acham que ele já tem a resposta para todas as coisas, Deus sai de cena. Pobre em espírito. Em espírito por quê, pastor? Porque também essa colocação, ou essa frase em espírito, transmite, irmãos, a sensação de que esse reconhecimento da pobreza é genuíno, não é falso. Então é pobre, mas é em espírito. Está dentro dele a certeza de que ele precisa de Deus. Não tem altivez. Deus não opera onde o orgulho está presente. Deus não opera quando as pessoas acham que sabe de todas as coisas. Mas quando nós reconhecemos que somos pobres e que precisamos da presença, da graça e da bondade de Deus, tudo as coisas de Deus são reveladas na nossa vida. Então, por isso que é bem-aventurado aquele que assim é. Salmo de número 34, verso 18, o texto nos diz: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Ele salva os de espírito arrependido. Você sabe qual é o nosso maior desafio nesse tempo? É compreender que nós não podemos fazer absolutamente nada sem Deus. Quando nós estamos nos destacando na nossa vida profissional, quando a nossa vida começa a se ajustar, nós começamos a de alguma forma achar que aquela possibilidade de ação partiu exclusivamente da gente, e nós deixamos de entender que é Deus que nos dá a oportunidade, que é Ele que nos dá inteligência e força para poder caminhar. Portanto, nós somos pobres e necessitados desse Deus. Se assim eu compreendo que a minha vida caminha, a todo tempo Deus está manifestando a sua graça e a sua misericórdia na minha vida. Salmo de número 51, verso 17 também diz para nós: sacrifício aceitável para Deus é o espírito aquebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Então, querido, Deus nos chama nessa noite para ser bem-aventurado, que seja pobre de espírito e necessite da graça e da bondade de Deus. Você sabe esse momento que a gente vai trilhando na vida, que a gente olha para um lado e para o outro e as respostas não vêm da forma que a gente queria que fosse. Você sabe esse tempo das dificuldades, das portas que se fecham, das coisas que não acontecem da mesma forma que nós desejaríamos. Sabe quando as decepções batem a nossa porta, quando as coisas começam a dar ruim para nós, reconheça que você precisa de Deus, se dobre o joelho, chore na presença do Senhor e sinta a boa mão dEle visitando a sua vida.
Sabe quando a gente insiste a todo custo? Sabe quando a gente se desgasta, quando a gente se coloca, quando a gente batalha e tenta e as coisas não acontecem? Deus está dizendo para nós de outra forma, que nós somos dependentes nele. Pare e escute a sua voz, porque ele vai estar direcionando você para o caminho certo. Um pobre do espírito que reconhece isso, jamais é desamparado por Deus. Pedro confessou isso. Em Lucas capítulo de número 5, verso 8, ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Em suas confissões, querido, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, ele diz o seguinte, deixa claro para nós que o orgulho era o seu maior obstáculo para receber o Evangelho. Talvez, irmãos, na caminhada da vida, nós não conseguimos enxergar que há pitadas de orgulho dentro do nosso coração. E de alguma forma, uma vez ou outra, isso vem à tona. Isso começa a vir na nossa vida, que impede da ação de Deus no nosso coração, na nossa vida, na nossa caminhada. O pobre de espírito reconhece. E não apenas isso. É visitado por Deus na hora da dor e do sofrimento. Deus não vai desamparar. Há resultado, irmãos, para aqueles que são pobres do espírito. Sabe por quê? Porque a parte B do versículo que eu li vai dizer o quê? Acompanhem comigo. Pois deles é o quê? O reino do céu. Então só é do reino de Deus, o reino dos céus só é daquele que reconhece que Deus é tudo na vida dele. E que ele não é nada sem Deus. Que ele é um pobre miserável, dependente, única, exclusivamente do Senhor. Lucas no capítulo de número 12, verso 32, não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Ó pequeno rebanho, não se apavore, o Senhor vai te dar o reino. O reino é daqueles que são pobres em espírito. O reino é daquele que reconhece que não é nada sem Deus. Sabe por quê? Porque Deus habita no coração contrito, no contrito e humilde. Isaías capítulo 57, verso 15, diz a palavra para nós, porque assim diz o Senhor, o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo. Mas não somente isso, o texto prossegue dizendo, e também habito com contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Deus está no céu e está aqui. Deus está na glória e está dentro de você. Aleluia. Eu não sei se você já passou por isso, mas há momentos da vida que a gente olha para um lado e para o outro e não consegue ouvir uma voz humana para dizer, vem, eu quero te dar um abraço, onde todos fogem, vão embora, você fica só, mas lá no íntimo da sua alma você escuta uma voz que diz, eu estou contigo, eu não vou te desamparar. Ele está na glória e está dentro de nós. Ele abriu mão de todas as coisas, se fez carne, habitou entre nós, como disse João, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele habita em nós que temos um coração contrito e aquebrantado. A segunda bem-aventurança é para os que choram. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O grito de Davi, queridos, no Salmo 55, verso 6 a 8, diz o seguinte, por isso eu disse, quem me dera ter asas como de a pomba, ou eu voaria e encontraria descanso, fugiria para longe e me esconderia no deserto, e logo me protegeria da fúria do vento e das tempestades.
Chorar, irmãos, é necessário. As lágrimas estão secas nos olhos de muitos. Muitos não conseguem mais dobrar os seus joelhos e se aquebrantarem na presença de Deus, ao ponto de derramar a sua vida, e às vezes não dizer uma palavra, mas somente a lágrima correndo no rosto. Chorar é necessário. Jesus, ele inverte o caminho dessa felicidade. Para alguns, a felicidade é alegria, sorriso, festa. Mas para Jesus, felizes são os que choram. Porque a felicidade provocada pela festa é transitória e passageira. Porque a felicidade provocada pelo sorriso é apenas um momento. Mas as lágrimas são colhidas pelo Senhor. As lágrimas movimentam os céus. As lágrimas mudam o nosso caráter, a nossa vida. As lágrimas trabalham algo em nós que outra coisa não trabalha. Jesus inverte essa lógica. Em Lucas, no capítulo de número 6, verso 25, diz: ai de vós, que agora estáis satisfeitos, porque passareis fome. Ai de vós que agora estáis rindo, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos elogiarem, porque os antepassados deles fizeram o mesmo com os falsos profetas. Ai de vós que se iludem com essas coisas. A lágrima, ela precisa fazer parte da nossa vida. O que é isso, pastor? É? Essa história de só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, isso é balela, irmãos. Nós vamos enterrar as pessoas que a gente ama. Nós vamos chorar. Vai faltar comida para alguns. Vai faltar o que vestir para outros. Vai ter momentos de dor, de sofrimento. Vão perder o emprego, vão sofrer, vão adoecer. Mas a coisa mais importante que existe, irmão, é alimentar a nossa confiança em Deus, mesmo em lágrimas. Para descobrir isso, irmão, o que Jesus queria dizer acerca de sermos felizes, aqueles que choram, precisamos conhecer o significado desse choro. Há certo tipo de tristeza que são comuns a toda a humanidade. Toda a humanidade vai ter acesso a algumas tristezas. Algumas dessas dores são normais e legítimas. Outras são anormais e ilegítimas, provocadas unicamente por causa das paixões vindas do pecado. Mas a derrota e os desânimos fizeram parte da vida de Timóteo e Paulo também. No capítulo de número 1, da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, diz o seguinte, capítulo 1, verso 3, dou graças a Deus a quem sirvo, com consciência limpa, assim como serviram os meus antepassados, ao mencionar-te sempre em minhas súplicas, dia e noite, recordo-me das tuas lágrimas, e desejo muito te ver, para encher-me de alegria. Queridos, nossos cultos precisam ser mais regados por lágrimas. Nossos momentos de oração precisamos ser tirados do mecanismo, da questão mecânica, da linguagem, da forma de falar, para sermos mais espontâneos com Deus. Embora que haja sofrimento que visite pessoas de forma geral, há sofrimentos legítimos vividos por nós, e precisamos nos rasgar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque o amor sincero de um pai o levou a ser atingido pelo sofrimento, entregando Jesus naquela cruz. O resultado desse choro, irmão, daqueles que choram, qual é? É o conforto. Porque o que é que diz o texto para nós? Eles serão consolados. Então há um resultado para aquele que chora de forma autêntica e legítima pelas suas dores diante do altar do Senhor. Em João no capítulo de número 14, verso 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Você não está só na hora da lágrima. Ele te enviou um Consolador sobre a sua vida.
O Antigo Testamento, querido, também fala do Deus que conforta. Em Isaías capítulo de número 61, verso 2, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os tristes e ordenar que se dê uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, verso de louvor em vez de espírito angustiado, aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Você está diante de um Deus que está de olho nas suas lágrimas, porque eles serão consolados. Não se refere ao fim de uma nova vida, irmão, ou ao fim dos tempos. Ele não aponta apenas para quando Jesus voltar, mas a referência é agora, é o momento que você está vivendo agora. Embora nós sabemos que a Bíblia nos garante que no final de todas as coisas, Deus enxugará do nosso rosto toda lágrima, isso é certo, vai acontecer. Mas enquanto esse dia não chega, todos os dias o Consolador está do nosso lado, nos ajudando a vencer as batalhas da vida. Todas as lágrimas serão colhidas por Deus agora, nesse tempo. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, verso 16, a palavra nos diz, e o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e esperança. Então, corra para os braços do Pai. Sabe por quê? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. A terceira bem-aventurança, fala de os humildes, que é a mesma coisa que manso, bem-aventurados mansos, pois herdarão a terra. Os ouvintes de Jesus naquele sermão, eram ouvintes críticos também, por não entender essa espiritualidade, eram orgulhosos espiritualmente e também autossuficientes. Mas qual o significado dessa mansidão que Jesus quer trazer? Submissão, tranquilidade, mas também ação misericordiosa. Sua entrada, irmão, triunfal em Jerusalém. Jesus foi aclamado como rei. Em Mateus capítulo 21, verso 5, você vai encontrar. Mas havia humildade no seu coração e nas suas atitudes. Humildade também por parte de Moisés. Em Números capítulo de número 12, verso 3, Moisés era um homem muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Não tem como desenvolver um relacionamento com Deus sem que seja mesclado de humildade e de mansidão. O grande rei Davi, reconhecido como herói, um militar, conhecido por suas batalhas e vitórias, no Salmo de número 25, verso 8, ele diz: o Senhor é bom e justo, por isso ensina o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e lhe ensina o seu caminho. Sem humildade, nós não iremos contemplar a bondade de Deus, nem a vontade do Senhor na nossa vida. A mansidão, ela não conota fraqueza, irmão. Para alguns confundem o fato de ser manso, de ser humilde, como uma fraqueza, como alguém que é vulnerável, que é entregue às questões mais difíceis de se impor em alguma situação. Mansidão não tem a ver com isso. Mansidão significa poder colocar sob controle a sua vida diante de Deus. É não ser um descontrolado, é ser guiado pelo Espírito. Provérbios capítulo de número 16, verso 32, quem tem paciência é melhor que o guerreiro, quem tem domínio próprio é melhor que aquele que conquista uma cidade. Passa por aí o fato de ter, e o resultado qual é? Para o manso, eles, o quê? Herdarão a terra. Vocês estão aí? Amém? Deus dá ao manso, irmão, o próprio prazer e alegria. Eles, essa palavra eles herdarão, é algo específico e particular para quem é manso, para quem é humilde.
não é algo distribuído à toa, não, precisa se desenvolver a mansidão. A palavra herdar, ela refere-se ao recebimento da sua parte atribuída. É como se fosse a própria herança legítima. No Salmo de número 37, verso 11, a palavra nos diz: mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Em quarto lugar, agora, os bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Honrar, obedecer e glorificar a Deus, participando da justiça do Senhor, é uma fome e sede, irmão, que representa a necessidade física, e a comparação de Jesus é exatamente isso, é de alguém que não consegue viver sem água, sem comida, que não consegue viver sem a justiça de Deus na sua vida. São aqueles que estão sem a justiça de Deus, estão completamente sedentos na sua vida espiritual, e busca isso afinco, diligentemente, para que tenha a sua vida dentro dos padrões de Deus, e ele possa caminhar. E qual é o resultado dessa fome e sede de justiça, pastor? Jesus afirma que eles serão saciados. Saciados. Jesus afirma isso, que essa fome, essa sede vai acabar, eles serão saciados. No Salmo de número 107, verso 8 e 9, rendei graças ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas para com o Filho dos homens, pois ele satisfaz o sedento e sacia o faminto. É incrível, irmãos, trilharmos a vida aqui nessa terra e nos comportarmos como se não fosse do reino de Deus. Essas características fazem parte, ou devem fazer parte, da vida dos súditos desse reino, como eu falei na minha introdução. Então, enquanto eu falo aqui, essa palavra me desafia a refletir se essa fome, se essa sede está fazendo parte da minha vida ou não. Se simplesmente eu estou trilhando uma vida religiosa, frequentando a igreja, mas nada disso causa efeito de mudança na minha vida. E simplesmente esse processo que vai acontecendo na minha caminhada torna-se vicioso e eu me acomodo a essa situação. Está na hora de despertar e entender que fome e sede de justiça precisa fazer parte da nossa vida. E quando nós falamos de fome e sede de justiça, nós sempre atrelamos a justiça e a fome e a sede de justiça dos homens. Mas não tem nada a ver com isso, porque a justiça do homem ela vai falhar. Mas há uma justiça que jamais vai acabar, que vai falhar, é a justiça que só pertence ao Senhor. E uma vez que nós nascemos de novo, nós precisamos ter isso vivo dentro de nós, fome e sede de viver a justiça de Deus na nossa vida. Fomos justificados pelo Senhor, portanto, caminhamos nessa justiça todos os dias. Quem assim não age, quem não percebe isso, precisa reavaliar sua conversão, olhar para de onde você parou, e essas coisas não fazem mais parte da sua vida. Precisa resgatar, trazer de volta, deixar que o Espírito trabalhe e mude essas áreas, para que você possa ser restaurado e voltar a caminhar para a glória de Deus. E a quinta bem-aventurança, ela passa pela misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos. Misericórdia. É a quinta, meu irmão, bem-aventurança. Ela ensina que a misericórdia aos homens traz misericórdia dos homens sobre nós. Então esse resgate de Deus foi uma ação dele direto com as nossas vidas. Em Tito, capítulo de número 3, verso 5, diz a palavra: não por mérito de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito. O que foi que Deus fez conosco, irmão? Agiu com misericórdia. Misericórdia é perceber a miséria do outro. É perceber o quão miserável é alguém.
e quanto carente Ele precisa da nossa ajuda, do nosso cuidado. Então, bem-aventurado aquele que faz parte do reino de Deus e desenvolve na sua vida a misericórdia para com o outro, para com a obra de Deus, para com aquele que precisa dessa ação de Deus através da nossa vida, porque Deus teve misericórdia conosco, e misericórdia gera misericórdia para com a nossa vida. É o resultado dessa misericórdia. Vemos um ciclo da misericórdia de Deus agindo. Davi, ele cantou o seguinte sobre a fidelidade de Deus, em 2 Samuel, capítulo 22, 25, diz: por isso o Senhor me retribuiu conforme a minha justiça, conforme a minha pureza, diante dos seus olhos, tu me mostrais fiel, para com o íntegro, te mostraste íntegro. Você quer misericórdia na sua vida, irmão? Seja misericordioso. Você quer a ação de Deus na sua vida? Trabalhe para que Deus seja glorificado nas suas atitudes, na vida do outro. Não tem igreja, irmãos, somente vertical, somente olhando para o céu. Se eu não agir no horizontal, para com o meu irmão, não vai acontecer o reino de Deus na minha vida. Eu não estarei revelando quem Deus é. A obra salvadora do Senhor, ela se manifesta a partir das minhas atitudes para com o outro. Se eu não agir dessa forma, estarei com toda certeza sendo falso comigo mesmo, mentiroso acerca da minha salvação, hipócrita nas minhas atitudes. O chamado de Jesus para com os discípulos, nesse ensinamento, é que o reino de Deus é feito de pessoas que têm misericórdia, que agem com misericórdia para com o outro, porque eles alcançarão misericórdia. A falta de misericórdia, ela tem um preço, ela tem um prejuízo. Quem não tem misericórdia tem um preço a pagar. Tiago, no capítulo 2, verso 13, diz: porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Você quer ser livre do juízo? Você quer ser livre da punição, da cobrança do Senhor para essa mudança na sua vida? Precisamos agir com misericórdia. Quem faz parte do reino de Deus aqui? Então essas características precisam fazer parte da minha vida. Eu preciso ter uma prática de ações baseado nas bem-aventuranças. Esse ensinamento de Jesus, ele não foi para se perder no tempo, mas ele estava chamando os discípulos para dizer: ó, eu sou o rei, esse é o meu reino, e a regra é essa. A sexta, ele diz que é para os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Aqueles que realmente pertencem a Deus serão motivados à pureza. É muito complicado, irmãos, estarmos servindo ao Senhor e não buscarmos mudança no coração. É muito delicado, irmãos, dizermos que somos cristãos e não buscarmos para a nossa vida avaliações para essa mudança, para essa pureza, para que a pureza de coração seja mais presente na minha vida. É mais do que uma simples sinceridade, é mais do que simplesmente dizer eu sou sincero. Não, porque 100% de pureza é o padrão dado por Deus a todos nós. Deus não abre mão, não é 90%, não é 80%, não é 50%, Deus nos pede 100% de pureza. É algo inatingível. É por isso que a gente olha para a graça de Deus e se esconde nela, para que Deus possa agir em nossa vida e nos ajudar a vencer esses obstáculos. Então os puros, limpos de coração, serão os bem-aventurados, e eles terão um resultado. Qual é o resultado? Eles verão a Deus. Em Efésios capítulo 5, verso 7 diz: nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Então, se a gente quiser caminhar nessa caminhada desafiante diante do Senhor, nós precisamos estar todo o tempo avaliando se o meu coração está puro, dentro do padrão que Deus quer para a minha vida.
é uma grande bênção, daqueles que são puros de coração. São eles que vão ver a Deus, são eles que vão estar na presença de Deus. É o conhecimento íntimo, irmão, de comunhão com Deus, que é reservado somente para os puros de coração. Vai ter pessoas que vão passar o tempo todo na igreja e não vão ver Deus. E nós vamos lembrar do outro texto de Mateus, que quando eles foram chamados diante do Senhor, e disseram, eu preguei no teu nome, eu evangelizei no teu nome, eu anunciei tua palavra, eu curei no teu nome, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, quem nem vos conheço. E não é que o Senhor não conhecesse, é porque a ação de intimidade com Deus, ela só é possível diante de um coração puro. De alguém que busca essa pureza para o coração. Está ligado diretamente àquilo que eu tenho e entendo de conversão diante do Senhor. Se o meu caráter foi mudado, se a minha vida foi transformada, se eu vivi uma vida sincera diante do Senhor, pedindo ajuda a Deus para vencer os obstáculos, são os puros de coração que vão ver a Deus. É complicado para nós, porque o padrão é altíssimo. É complicado para nós, porque a gente olha muitas vezes para dentro e percebe que o nosso coração ainda tem muita coisa a ser mudada. Mas é por isso, irmão, que a palavra nos desafia a olhar um padrão máximo de Cristo, para que a gente não venha, de alguma forma, banalizar a graça de Deus na nossa vida, mas que percebamos que nós podemos sim, em Deus, sermos transformados dia a dia, até nos tornar só o perfeito. A sétima situação, a sétima bem-aventurança, nós vamos caminhando para o final, está no versículo de número 9, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O Criador da paz, irmãos, é Deus. Quem tem Deus precisa promover a paz. Os homens são sem paz, sabe por quê? Porque eles estão sem Deus. Se você vê alguém que não procura paz, que não promove a paz, pode observar, a sua vida precisa de Deus. É inadmissível alguém que serve ao Senhor e ser alguém de guerra, se alguém que provoque confusões, dificuldades, que cria situações e ambiente hostis. São pessoas que não entenderam acerca do Evangelho. Mas bem-aventurado aqueles que servem ao Senhor, que faz parte do reino de Deus e que são pacificadores. Sabe por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Então Deus não tem filho que não seja pacificador. Não sendo ele pacificador, ele fica uma outra lista, um outro rol, porque Deus foi o Criador da paz. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 33, porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Tem gente que gosta de uma confusão, né? Tem gente que gosta de criar uma situação, da fofoca, do disse-me-disse, da conversa besta, de perder tempo, de mediocridade, de perturbação, de criar situação difícil, de levar, de trazer. Meu Deus, isso não faz parte daqueles que servem ao Senhor. Os filhos do Senhor são provocadores de paz e não de guerra. Sabe por quê? Porque Cristo nos tornou embaixador da paz, irmão. Deus não nos chamou para sermos aqueles que criam confusões na empresa, que criam confusões na vizinhança, é conhecido por todo mundo como alguém barraqueiro, perturbador. Não foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para sermos embaixadores da paz. Efésios capítulo de número 2, verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo. Vocês estão perto de Cristo e Jesus nunca foi alguém que provocasse confusão. Pelo contrário, ele é alguém que defendeu a verdade e por defender a verdade ele foi julgado por isso. É o ministério da reconciliação que faz parte da nossa vida, irmão. Nós somos aqueles que somos agentes da reconciliação. Aqueles que fazem parte do reino do Senhor buscam a reconciliação.
2 Coríntios, no capítulo 5, Paulo vai dizer: mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos confiou, irmão, nos confiou o ministério da reconciliação. Ele colocou na nossa mão. Onde tem guerra, nós temos que ir lá e provocar paz e reconciliar. Tem pai que não fala com o filho dentro de casa. Tem discussões banais que destruíram relacionamentos. Todo mundo querendo defender um lado. Nós somos pacificadores. O Senhor nos confiou nas nossas mãos o ministério da reconciliação. O resultado para isso, para os pacificadores, é que eles serão chamados, ou eles serão filhos de Deus. É o maior de todas as heranças que um homem possa ter. Romanos capítulo 8, verso 17, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Somos filhos do Senhor, irmão, porque somos pacificadores, em nome de Jesus. E por último, eu tive que correr, olhando para o tempo, porque eu não gosto de queimar horário. Nós concluímos hoje dizendo que os perseguidos são bem-aventurados. Versículo 10, 11 e 12, vamos ler. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem, mentindo e disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Quem são eles, irmão? É aquele povo barulhento. Quem são os perseguidos? Todos que querem viver para Cristo. Não se preocupe, você será perseguido. Só que a palavra de Jesus para nós e para aqueles que fazem parte do reino é que isso é prazeroso, é bem-aventurado. Seja muito feliz, Macários, seja muito feliz, porque você está sendo perseguido por causa de Jesus. É motivo de glorificar ao Senhor, de agradar a Deus, de dizer: Senhor, muito obrigado pelo privilégio de dizerem todo o mal contra mim, por tua causa. Bem-aventurados sois vós, que faz parte desse reino, que tem um rei, que tem súdito, que são perseguidos por causa desse rei. Todos que querem viver para Jesus serão perseguidos, se não já foram, serão ainda e talvez muito mais no futuro. 2 Timóteo no capítulo 3, na verdade todos querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, sofrerão perseguição, diz a palavra. A gente está no nosso conforto da casa, né? Do lar, da vida. A gente não imagina que essa perseguição, ela precisa fazer parte da minha vida. Eu não tenho opção. Só se eu largar Jesus. Só se eu me acomodar com o mundo. Só se eu me permitir viver uma vida medíocre, disfarçada, de agente secreto. Só se ninguém na igreja souber que eu sou cristão. Na empresa, perdão. Só se ninguém lá na faculdade não souber que eu sou cristão, eu vou me esconder. Mas se quiser viver uma vida autêntica e piedosa diante de Deus, se prepare, você vai ser perseguido. Perseguida. Mas a coisa mais linda disso tudo é que o dono desse reino, o rei, diz: você é bem-aventurado por causa disso.
Você é alguém privilegiado por causa disso. Você é alguém feliz por causa disso. Você é alguém escolhido para viver isso. Você é alguém que foi chamado por Deus para enfrentar isso. Por mais que a gente tenha visto todas as bem-aventuranças acontecendo na nossa vida, nesse desfecho da 8ª bem-aventurança, ele conclui dizendo que diante de tudo que você aprendeu aqui, você vai ser perseguido. Se prepare. É uma promessa. Há uma promessa para aqueles que são perseguidos. 2 Tessalonicenses, a gente vai concluir. Capítulo 1, verso 5, diz: isso é a prova clara do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. De fato é justo diante de Deus que Ele pague com tribulação os que vos atribulam, e para vós que sois atribulados, vos dê o alívio. Bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar no céu, com seus anjos poderosos, em chama de fogo. Haverão tribulações, perseguições, lutas. Ele não nos desampara em nenhum dos momentos. Olha para a prisão e enxerga Paulo lá, numa prisão insalubre, fedorenta, suja. Ele estava vivendo o melhor momento da vida dele. Porque ele disse: eu estou prestes a ser entregue à libação, estou prestes a ser derramado o meu sangue. Mas ele diz: eu muito me alegro nas minhas tribulações. Porque ele entendeu que não é daqui, ele entendeu que o reino dele é eterno e poderoso, e que há um rei que um dia vai voltar para levar todos nós. E enquanto nós não entendermos isso, irmão, nós estaremos sempre vivendo no campo da ansiedade, do medo, da perturbação, preocupado com amanhã, preocupado com o que vai acontecer com a política, preocupado com o que vai acontecer com o governo, preocupado com todas essas coisas. Mas quem está em Cristo já está certo que podemos até atravessar tribulações, mas não estaremos sós. Ele estará conosco. E qual é a postura, pastor? A postura está no versículo 12 que eu li. Alegrai-vos, alegrai-vos, e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim vos perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Para finalizar, João capítulo 17, e agora a gente termina mesmo. Eu lhe dei a tua palavra, diz o texto. João 17, versos 14 ao 18. Eu lhe dei a tua palavra. O mundo, eu lhe dei a tua palavra. O mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como também não sou. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu não me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Estamos aqui de passagem. Um dia tudo vai acabar e nós vamos nos encontrar com o Rei dos Reis. Fique de pé. E a marca do súdito que faz parte desse reino são essas bem-aventuranças. A minha marca da minha vida, o que marcou a minha história, o que marcou a minha caminhada, o que me fez de mim uma outra criatura, uma nova criatura, alguém que serve ao Senhor com falha, com defeito, com problemas, com dificuldade, mas entendeu da ajuda de Deus, da carência de estar na presença do Senhor, que busca a Deus força para poder continuar, que não se entrega, que mesmo aos trupicões, caindo, mesmo cambaleando, está ciente de que é nos pés do Senhor que deve estar, não se desvia, não abandona, mas corre para o braço desse Rei que é poderoso e que pode sustentar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Então que a gente possa sair daqui com essa certeza,
de que nós temos um rei, que tem um reino, e que eu sou súdito desse rei, que faço parte de um reino eterno, em nome de Jesus. Vamos orar, Pai. Bendizemos o Teu nome pela bondade, pela graça, pela misericórdia, pelo trabalhar do Teu Espírito nessa noite, na minha vida. Não sei na vida dos meus irmãos, Pai, isso aí é contigo, não é comigo. Tu faz a Tua obra, a gente apenas anuncia aquilo que Tu coloca no nosso coração, pela Tua infinita misericórdia, não pela nossa capacidade, mas pela Tua bondade. Senhor, antes disso eu olho para mim e digo, Pai, eu preciso mudar. Eu preciso correr para os Teus braços todos os dias. Eu preciso da Tua bondade, da Tua misericórdia. Eu reconheço, Pai, nessa noite, que precisamos ser cheios dessa certeza, Pai, de poder caminhar na Tua presença. Ajuda aquele que está cambaleando. Ajuda aquele que passou na mente a desistência, a vontade de jogar a toalha, de ir para casa, de ir embora, de não querer mais nada contigo. Senhor, ajuda, Pai, para que possa, Deus, ser restaurado nessa noite. É no nome de Jesus que eu oro, na certeza que o Teu Espírito sopra ainda nesse tempo, para que as nossas vidas sejam tocadas e modificadas, transformadas para a Tua glória, em nome de Jesus, e amém.